Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, nas nossas mentes. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite para participar aqui do projeto Fonte Viva. Meu nome é Tânia, eu sou trabalhadora do SEMI. E assim, para uma melhor sintonia, vamos nos recolhendo, fechando os nossos olhos, nos ligando aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolve num abraço amoroso, de eflúvios, de paz, que dulcifica os nossos corações, que faz despertar em nós a mansuetude necessária para que nos elevemos até a presença de Jesus e diante do Divino Mestre, agradecemos pelo seu evangelho de amor, agradecemos pelos seus ensinamentos e nos comprometemos em fazer uso desses ensinamentos nas nossas palavras, ações, pensamentos e sentimentos, para que nos tornemos melhores. E ao Divino Mestre pedimos que nos eleve até a presença do nosso Pai Criador, para que possamos também agradecer a Ele pelo que somos e temos, pelo pão de cada dia, pela família que nascemos e constituímos, agradecer pelas oportunidades de trabalho e por tudo que envolve essa encarnação. Com a prece, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu tinha dito para vocês, hoje estou aqui, A alegria de participar desse projeto bacana chamado Fonte Viva, onde a gente pode compartilhar as lições que a espiritualidade tão amorosamente, tem nos trazido no longo dessa vivência doutrinária. Então, hoje nós vamos falar da lição do tema número 7, pelos frutos. Quando eu me preparava aqui eu fiz a leitura do tema 7 e vi ali, pelos frutos vocês serão reconhecidos, Pelos frutos os reconhecereis. Eu falei, puxa vida, Mateus, o que Mateus estava querendo dizer a respeito, pelos frutos? E fui até a Bíblia para fazer a leitura desses versículos de 7 a 16. E eu vou compartilhar agora com vocês a mesma leitura, obviamente que muito reduzida. Eu vou citar esses itens, alguns deles. É importante a gente ter esse entendimento, A gente ter essa referência. Vamos lá. E como não podia deixar de ser, o Mateus estava lá falando de Jesus, dos seus ensinamentos, das suas obras. Então ele falava o seguinte, Ele começava assim, com o costume do julgamento. Aí eu entendi que os seus efeitos, Quem julga, quem é julgado, o que isso acarreta quando a gente profere um julgamento, ou quando somos alvo de um julgamento. Ele também falava da bondade de Deus, peça e receberá, procure e achará, bata a porta e se abrirá. A gente precisa se ajudar, que o céu vai nos ajudar. Façamos a nossa parte, que Deus vai nos dar a sustentação e o necessário para que consigamos alcançar os nossos objetivos. Ele também falava a respeito dos dois caminhos, a porta larga e a porta estreita. O que seria a porta larga e a porta estreita? A porta larga, ela fala das facilidades, das ilusões do mundo, Ela fala dos nossos equívocos, Do nosso prazer. E a porta estreita,
Ela fala da lei da justiça, da caridade, da amorosidade. Vamos seguir. Também falava lá, Mateus, dos falsos profetas. Os falsos profetas. Cuidado, eles chegam disfarçados de ovelhas. São esses pseudo-sábios, essas pessoas que muitas vezes dominam algum ensinamento, mas não têm moral, né? Sem respaldo moral nenhum, para falar em nome de Jesus. Esses créditos não devem ser tomados jamais por quem quer que seja. Esses créditos da palavra, da profecia, ele é de quem de direito, nós não podemos tomar posse, sem testemunhar as verdades. E fala também de quem entrará no reino de Deus. Aquela pessoa que só chama Senhor, Senhor, esse não vai entrar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai entrar no reino de Deus, né? Fala também dos 2 alicerces. Construir sua casa em cima da rocha ou em cima da areia? Que casa é essa? O que é a rocha? A casa é a nossa evolução espiritual, é a nossa edificação moral. E a rocha que sustenta essa construção são os ensinamentos de Jesus, é o Evangelho. São as leis de Deus. E a areia? É quando você não está fazendo uso das leis de Deus para você fazer a sua edificação moral, a sua evolução espiritual. Você está usando, talvez, os seus interesses particulares. Fala também da autoridade de Jesus, né? Jesus tinha uma propriedade tão grande quando ele falava, o que ele dizia era tão verdadeiro, tão universal, que imediatamente ele alcançava os corações. As mentes ele envolvia, ele não precisava fazer nenhum esforço para convencer ninguém, pois ele era o governador planetário e estava falando verdades planetárias, verdades universais. E fala também das curas, né? O poder de Jesus para curar o leproso, o empregado do oficial romano, a sogra do Pedro, homens e mulheres possuídos por demônios, o paralítico, os cegos e tantos outros. O que Jesus possuía? Qual o recurso que ele utilizava para promover essas curas? Senão o infinito amor que ele era capaz de emanar. Amor tão profundo, tão verdadeiro, que alcançava a intimidade de qualquer célula física e espiritual e realinhava essas células todas e promovia essa cura. Fala também que Jesus acalmou a tempestade, né? Então estavam lá os discípulos, veio uma tempestade, Jesus estava tirando um soninho dentro do barco. De repente, vira uma gritaria, um desespero: Jesus, Jesus, nós vamos morrer. Aí Jesus acorda: por que vocês têm tanto medo? Homens de pouca fé. Aí Jesus falou com a tempestade cessou. Esse intervalo do Mateus também fala que Jesus tem pena do povo sofredor, né? Então ele via a tamanha necessidade de amparo, de cura, de orientação, de palavras para dar assistência, conforto e fortalecer a esperança no porvir de um povo que sofria muito. Então, o que ele fez? Ele está aqui exatamente, ele deu aos seus discípulos a autoridade para ir curar, para expulsar demônios, para levar suas palavras por onde esses discípulos passassem e deixar nesses locais o registro da passagem do Messias e das suas verdades universais. Jesus também falava em parábolas, né? Porque era o recurso que ele tinha para favorecer o entendimento da massa ignorante. As pessoas tinham muita dificuldade de entender, né? Um espírito daquela magnitude, falando de leis universais, falando de amor, ele tinha que fazer a conversão
desse entendimento em palavras que a população, que as pessoas da ocasião pudessem entender. Então ele usava as parábolas. Ele falou do semeador. Vamos começar a prestar mais atenção. Onde a semente brota e produz? Que tipo de semente é essa? Ele também falou de separar o joio do trigo. Será que ele estava falando das nossas escolhas, da responsabilidade do livre-arbítrio? Ele pedia para a gente não deitar pérolas a porcos, quer dizer, não perca seu tempo com quem não está com disposição para te ouvir ou para receber o seu auxílio. Essa pessoa, nesse momento, ela não se interessa e não quer o que você tem para oferecer. Então, respeite o direito dela. Ele também falava do pagamento de impostos, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E finalmente ele falou assim, a árvore e as suas frutas, né? Ele dizia, a árvore boa dá bons frutos e a árvore que não presta dá frutos que não prestam. Aí depois de toda essa colocação eu começo a imaginar assim, Jesus como uma grande árvore, onde todos os frutos que ele produziu traziam luz, paz, matavam a fome do espírito, e tudo o que ele fez foi para ajudar a humanidade, que estava num momento tão delicado. Até hoje, né? Tanto que nós temos aqui à disposição as mesmas lições daquela ocasião, que a gente vai replicando, buscando entendimento, né? Então, imaginamos Jesus como essa grande árvore. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu também fiz para mim quando eu estava estudando, né, esse trecho. Que tipo de árvore você é? O que você tem semeado nessa encarnação? Respondam mentalmente, tá bom? Quais são os seus valores? Materiais ou espirituais? As lições difíceis se repetem muito na sua vida nos dias de hoje? Que árvore eu sou? O que eu estou semeando? Quais são os meus valores reais? As coisas estão sempre muito complicadas para o meu lado, eu não consigo, eu fico, por que isso acontece comigo, né? Então, assim, eu não sei exatamente o que você tem semeado nessa encarnação, também não conheço os seus valores, mas se as lições difíceis são recorrentes, tá na hora de começar a pensar nisso. Fazer algumas mudanças, ressignificar algumas questões, rever alguns conceitos. Como que a gente começa a fazer isso? Eu tenho feito o seguinte, eu tenho prestado muita atenção no comportamento das pessoas quando eu me aproximo delas ou quando eu estou interagindo com elas. O que eu causo, né? O que eu provoco? Que tipo de sentimento eu animo no meu meio familiar, no meu meio social, lá na casa espírita? Por onde eu vou? O que eu animo no meu próximo? Este é o fruto. Este é o meu fruto. Então, se eu animo sentimentos bons, de alegria, de contentamento, de solidariedade, de amorosidade, os frutos estão sendo bons. Agora, se eu animo animosidade, impaciência, intolerância, eu tenho que prestar atenção nos meus frutos. E preciso, de fato, rever conceitos, ressignificar, né, a minha leitura, prestar atenção nas minhas ações e buscar mais os ensinamentos de Jesus. Porque conforme o fruto, eu vou ser identificada diante dos olhos de Deus. O que eu trago, o que eu promovo para o coletivo?
Esses são os meus frutos, e esses também serão os vossos frutos. Então, meus irmãos queridos, vamos seguir fazendo esse trabalho de revisão com bastante humildade, buscando o auxílio e o amparo que a gente precisa em Jesus, no seu Evangelho. A Escola de Aprendizes do Evangelho é uma oportunidade infinitamente boa para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoanálise. Trabalhar para Jesus também é uma grande oportunidade de servirmos ao próximo, de interagirmos no meio, sendo úteis, produzindo bons frutos, segundo a nossa condição, segundo o nosso entendimento. Né? Porque segundo os nossos frutos nós seremos conhecidos. Então eu gostaria de deixar aqui essa reflexão. Né? Se você for uma árvore de bom fruto, para pensar que onde você deixar uma semente, onde você deixar ali um exemplo de boa ação, de bondade, de perdão, de caridade, de amor ao próximo, de assistência, ali naquele local vai ficar uma semente. E essa semente vai dar bons frutos. Você vai ser um disseminador da boa nova, dos ensinamentos de Jesus. E por onde você passar, você vai deixar esses registros bons, que vão seguir adiante, produzindo novos efeitos nas outras pessoas que vierem ali, que te observarem. Então, a proposta do tema número 7, como está exatamente aqui, por seus frutos os conhecereis. Quem disse foi Jesus, está no Evangelho, está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, nos itens do 7 ao 16. Fiquem à vontade para fazer essa leitura, busquem esse esclarecimento, apliquem nas suas vidas, para que vocês possam compartilhar do reino de Deus um dia, quem sabe, né? Nós estamos fadados, né, à angelitude, mas a gente tem que trilhar esse caminho. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Agradeço muito a quem me convidou para participar desse projeto e peço a vocês agora que se recolham para que nós possamos juntos fazer uma vibração amorosa, retirando dos nossos corações o nosso melhor, transformando em vibrações de amor que nós enviamos por bem universal, para todo o nosso planeta, para todos os nossos irmãos que necessitam de fortalecimento na fé, na esperança no porvir, para todos encarcerados, doentes, desamparados, enfim, para toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Vibremos pelos nossos irmãos que nos antecedem na pátria espiritual. Deixemos uma vibração para que seja utilizado onde houver maior necessidade. E pedimos licença para vibrarmos por nós, pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa edificação moral, pelos nossos bons frutos. E assim nós damos graças a Deus. Muito obrigada, uma boa semana a todos.